falar com vocês hoje sobre um assunto importante, que é em relação a práticas de manipulação energética e por que nós não devemos utilizar essas técnicas de movimentação energética em qualquer lugar. Eu já tive uma experiência quando mais novo, no início do meu despertar, ainda estava em fase de renovação, de transformação, de renúncia. Ir a determinados locais que nós consideramos simples, tranquilos, porém que nós não temos a total consciência da atividade espiritual ou astral, melhor dizendo, que se concentra naquele ambiente. Então, locais como restaurantes, shoppings, mercados, estações, são ambientes que possuem um alto fluxo de movimentação de seres, de pessoas que estão ali. E nesses locais existem tanto a administração dos seres benevolentes quanto os que não são. E é aí que nós devemos entender, no nível tridimensional e no nível da quarta dimensão do plano astral, os seres que atuam nessas esferas estão inerentes às vibrações e às frequências mais densas e buscam de recursos para obterem as energias dos encarnados que estão operando no nível dessas frequências. As pessoas que nós consideramos que dormem. E quando nós estamos nos deslocando de um ponto para o outro, ou seja, da ida para o trabalho ou da volta para casa, ou indo para um determinado local, e nós utilizamos de práticas energéticas, a utilização de fluxo de energia, da imposição de mãos em momentos inadequados, esses seres que operam no lugar podem achar que estamos provocando eles. E por essa inconveniência, podemos estar arrumando um ataque energético ou um desequilíbrio da situação por esta interferência, por estarmos interferindo a operação que existe no local. As coisas no plano astral atuam de uma forma que nós não compreendemos em totalidade. Nos outros níveis de realidade, as coisas se comportam de outras formas e muitas pessoas não o entendem. E a luz permite essas situações. Na verdade, eles não são a favor disso, mas eles respeitam livre-arbítrio, pois a maioria dos encarnados são que contribuem para que exista essas coisas. Então há um princípio ético, moral da luz para respeitar a decisão das pessoas. É por isso que a única forma de virmos a mudar a situação é através da luz do esclarecimento, é através da informação, da conscientização e também do crescimento da reforma interior, da mudança, da expansão de consciência. Houve uma situação no passado que foi no início do meu processo de despertar espiritual. Eu estava em alguns locais semelhantes a esses, indo de um ponto para outro, mas simplesmente eu decidi utilizar a chama violeta. E a chama violeta nós sabemos que existe uma grande capacidade de transmutação, de sublimação e movimentação dos átomos, das energias, sublimando e transformando frequências ou determinados padrões energéticos em níveis superiores. Porém, nós devemos entender que existem momentos propícios para as manipulações de energia. Nós não podemos utilizar destas técnicas em qualquer lugar. E nos dias posteriores àquele, eu acabei percebendo a tentativa de acesso
de alguns seres, a interferência energética em decorrência desse processo de manipulação. O que nós devemos entender e aprender é ter a sabedoria para utilizarmos estas técnicas e exercícios que tanto foram passados aqui, em momentos propícios dentro de casa, após uma preparação no campo de energia do ambiente, a chamada muitas das vezes dos mentores, se caso for necessário, para estar auxiliando na movimentação energética e na condução da energia, para só assim utilizarmos de determinadas técnicas. Lugares abertos que possuem grande concentração de pessoas, são diversos níveis de frequências, cada um com o seu ponto de realidade, cada um com a sua própria escolha, seu próprio livre-arbítrio. E nessa condição, os seres que acompanham essas pessoas e os seres que estão ali também atuando nesses locais, movimentando energias, seja de uma forma lícita ou ilícita, espiritualmente falando. Então acredito que alguns irmãos podem estar contribuindo também com alguns relatos da própria experiência pessoal, como já vi muitas pessoas falarem em relação a isso. Já vi pessoas falarem que estavam meditando num parque e simplesmente determinados seres chegaram e pediram para que elas parassem de fazer aquilo. Em muitos casos, na nossa própria casa, a interferência energética se expande e acaba influenciando a casa daqueles que estão próximos. E os espíritos que estão próximos desta pessoa, que estão num processo de obsessão ou segundo a conveniência deles, simplesmente tentam impedir essa movimentação. Mas é claro que nós devemos nos proteger, estamos no nosso espaço, estamos no nosso ambiente, e devemos colocar a nossa assinatura de vibração no local que estamos habitando. Esta assinatura energética é importante, pois ela cria um campo de proteção no local e impede que haja uma maior interferência. Nós devemos entender que dentro da caminhada espiritual, dentro do crescimento da expansão de consciência, essas coisas acontecem. Essas repercussões energéticas acontecem. Porém, nós devemos aprender e entender a lidar com as situações para que não haja um desprendimento ou um desequilíbrio de energia dentro de nós. E com o tempo vamos obtendo a capacidade para estarmos mais equilibrados uma maior parte do dia e assim também por longos períodos, meses, em equilíbrio. É claro que isto não significa que nós devemos deixar de criar a nossa proteção diária antes de sairmos de casa. O equilíbrio e o fortalecimento do campo eletrônico protetor é importante para criar um revestimento energético natural que impede que determinadas circunstâncias e energias possam influir dentro do nosso estado interior de equilíbrio. Então, meus irmãos, gostaria de deixar a vocês esta reflexão. Caso você tenha uma experiência parecida com isso, você pode comentar aqui abaixo. Já ouvi relatos de pessoas próximas que fizeram orações para locais abandonados ou manipularam energias para locais que estavam inabitados e existiam seres lá. Esses seres não gostaram e simplesmente vieram cobrar a pessoa por aquela manipulação de energia, por aquela movimentação de energia. Ela estava protegida e quem sofreu o ataque e a repercussão energética foi
o filho que estava próximo e desprotegido energeticamente. Então fiquem atentos a essas informações e implementem, caso for necessário, em suas realidades. Se você está recebendo muitos ataques de energia, neste caso específico, talvez o seu campo energético esteja debilitado. É necessário que haja um fortalecimento com o equilíbrio dos chakras, a estabilidade emocional e mental através das práticas de oração e meditação regulares, com a intenção e visualização de um campo protetor atuando ao redor do corpo. O campo energético ele está em torno de 1,80 m fora do perímetro do nosso corpo físico. O invólucro emocional atua nesta área e não é dentro do nosso corpo, como muitas pessoas entendem. É por isso que quando vamos adquirindo a sensibilidade energética, ao entrarmos em contato com alguém ou próximo a alguém, mesmo à distância, nós sentimos o raio de influência da pessoa. Isso é devido ao nosso campo energético, por estar inerente ao nível das emoções, e captamos as influências, captamos as energias que estão oriundas do equilíbrio ou estabilidade ou não da pessoa que está próxima a nós. O que nós não podemos fazer é achar que aquilo que estamos sentindo e processando é nosso e muitas das vezes não é. Grande parte das vezes a energia é provinda da psicosfera do planeta, do conjunto de emanação dos seres humanos e seres desencarnados. Por isso é importante que venhamos fazer um trabalho diário de equilíbrio energético e a ampliação das nossas frequências para ressoarmos num nível maior, um pouco maior. Sei que não é tão simples assim estar numa frequência tão alta em uma rotina, mas podemos fazer o necessário para equilibrar o nosso ser, para estarmos um pouco acima do nível das influências prejudiciais. Desejo a você muita paz, muita luz. Espero que este esclarecimento possa estar lhe auxiliando. O nosso Instagram está aqui na descrição. Caso queira tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato com o link também que está aqui na descrição.